pessoal, meu nome é Mariana, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do projeto de reforço de aulas de agrometeorologia através de videoaulas. Na nossa terceira videoaula, nós aprendemos sobre o sistema de coordenadas celestes, que a gente viu alguns conceitos, algumas equações que são muito importantes para comprimento e direção da sombra e principalmente para o fotoperíodo. Então, nessa aula, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos na terceira aula. Por isso, então, recomendo que você, se você não assistiu a nossa terceira videoaula, que você assista ela primeiro, antes dessa. Então, vamos aos cálculos. Vamos colocar agora em prática, então, o que nós aprendemos sobre o sistema de coordenadas celeste. Como um exemplo que nós vamos ter para aprender isso, a gente tem para desenhar o comprimento e a direção da sombra de um poste de 10 metros em Uberlândia, cuja latitude é 18,9 sul, no dia 18 de agosto, às 9 horas e 30 minutos. O comprimento e a direção da sombra são conceitos que a gente ainda não viu, então vamos lá. O comprimento da sombra depende do ângulo zenital. O comprimento da sombra ele pode ser calculado da seguinte forma. O comprimento da sombra, que é S, é igual à altura do nosso objeto, que no nosso caso é o poste de 10 metros, vezes a tangente do ângulo zenital. Já a direção da sombra nada mais é do que a mesma direção do Sol, só que em sentido oposto. Então, para isso, a gente deve calcular o azimuth do Sol, que a gente viu na última videoaula. É calculado da seguinte forma, para a gente relembrar. Azimuth solar é igual ao cosseno menos 1 do seno da latitude vezes o cosseno do ângulo zenital menos o seno do ângulo zenital. Isso tudo dividido para o cosseno da latitude vezes o seno do ângulo zenital. Então, a gente já sabe o que é comprimento e direção da sombra. Mas a gente pode perceber que a gente tem que usar alguns outros conhecimentos que a gente teve na terceira aula. Como, por exemplo, o ângulo zenital, a declinação solar e o ângulo horário. A gente precisa do ângulo zenital para poder fazer o cálculo de comprimento de sombra. Então, vamos lá. A gente tem a nossa latitude de 18,9 graus sul. O que é importante a gente saber é que quando a latitude é sul, para os nossos cálculos nós devemos utilizá-la como negativa. Então, nós vamos utilizar menos 18,9. Quando a latitude é norte, nós podemos usá-la positivamente. Então, vamos calcular primeiro o ângulo horário. Para a gente calcular o ângulo horário, a gente tem que fazer a hora menos 12 vezes 15. Essa hora é importante a gente saber que ela precisa ser em decimal. A hora que o exercício nos deu foi 9 horas e 30 minutos. Colocando isso para decimal, nós temos 9,5. Substituindo isso, a gente tem que o nosso ângulo horário é igual a menos 37,5 graus. Então, a gente já tem o ângulo horário, podemos calcular a declinação solar. Para a declinação solar, a gente precisa do NDA. O NDA nosso, como o nosso dia, que foi dado no exercício, é o dia 18 de agosto, nós devemos calcular desde janeiro até agosto e saber a quantidade de dias que tem, que vai ser o nosso NDA. Então, a somatória desses dias, do janeiro até agosto, vai dar 230. Nós temos o NDA, então podemos calcular então a declinação solar. Jogando nessa fórmula, nós temos que a declinação solar é igual a 12,45 graus. Agora o que nos falta é só calcular o ângulo zenital. Lembrando que, para a gente usar a latitude aqui, nossa latitude vai ser menos 18,9, pois esta é sul. A nossa declinação solar, nós temos ela, é 12,45. Aqui nós também vamos utilizar menos 18,9, que a nossa latitude é sul. O cosseno da nossa declinação, que é 12,45, e o cosseno do nosso ângulo horário, que é menos 37,5. Se a gente fazer essas substituições, nós temos que nosso ângulo zenital é igual a 48,46
graus. Já que nós temos o ângulo zenital, nós podemos então calcular a direção e o comprimento da sombra. Vamos então calcular primeiro a direção da sombra através do azimute. Substituindo isso, nós temos que seno da latitude, lembrando que é menos 18,9, vezes o cosseno do nosso ângulo zenital, que é 48,46, menos o seno de 48,46 sobre o cosseno de menos 18,9 vezes o seno de 48,46. Substituindo esses valores, a gente tem que o nosso azimute vale 127,43 graus. Pois bem, a gente tem o ângulo zenital, podemos então já achar o comprimento da nossa sombra. A altura do nosso poste é 10 metros. Então, aqui nós colocamos 10 e o nosso ângulo zenital é 48,46. Nós temos que o comprimento da nossa sombra é 11,3 metros. Bom, com esses dados a gente já pode desenhar o comprimento e a direção da sombra deste poste. Vamos então ao desenho. Nosso desenho será feito em vista aérea, então podemos representar o poste com apenas um ponto. Através desse ponto, nós vamos traçar pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A direção da nossa sombra é na mesma direção do azimute solar, só que em sentido oposto. O azimute solar tem como referência o sul, de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste, sendo que de 0 a 180 graus leste é no período da manhã e de 0 a 180 graus oeste no período da tarde. O exercício nos dá 9 horas e 30 minutos. Isso quer dizer que o nosso Sol estará a leste e temos aqui, de sul até leste, um ângulo de 90 graus. Então, o nosso ângulo para o azimute será mais ou menos este, que vale 127,43 graus. Como a direção da nossa sombra é a mesma direção do azimute solar, só que em sentido oposto, a nossa sombra estará neste sentido. Como nós fizemos os cálculos, ela vale 11,3 metros. Com isso, nós então finalizamos o que nosso primeiro exercício nos pede. O nosso segundo exercício será para a gente descobrir sobre o fotoperíodo com essas informações que a gente teve no primeiro exercício. O fotoperíodo é a quantidade de horas em que o Sol permanece acima do horizonte, compreendendo o tempo do nascer ao pôr do Sol, em um determinado local e data. Para a gente entender sobre fotoperíodo, a gente precisa saber sobre um ângulo. Esse ângulo é o ângulo horário do nascer do Sol. Para a gente aprender sobre esse ângulo, vamos a um desenho. Nós temos a Terra. Vamos pegar como referência o Polo Norte. Vamos traçar o meridiano local. Aqui nós temos o plano do horizonte. E nós temos aqui o nascer do Sol. Vamos traçar então um meridiano para o nascer do Sol. Como nós vimos na terceira aula, o ângulo horário é o ângulo que compreende o ângulo que está entre o meridiano local e o meridiano em que o Sol se encontra. Como o Sol se encontra no seu nascer, esse ângulo nós vamos chamá-lo de ângulo horário do nascer do Sol. Nós podemos calcular esse ângulo através da seguinte equação. Ângulo horário do nascer do Sol é igual a cosseno menos 1 de menos tangente da latitude vezes tangente da declinação. Certo.
E agora, como que a gente faz para calcular o fotoperíodo? Ao meio-dia, o meridiano do Sol coincidirá ao meridiano local. Esse ângulo simboliza a quantidade de graus que nós temos desde o nascer até o meio-dia. No entanto, o fotoperíodo compreende o total de horas em que o Sol permanece acima do horizonte. Então, nós precisamos saber quantos graus a gente tem para esse lado, até o pôr do Sol. Para isso, a gente traça um meridiano aqui do pôr do Sol, e esse ângulo que será formado será exatamente igual ao ângulo do nascer do Sol. Com isso, nós achamos o fotoperíodo. Então, a equação do fotoperíodo será 2 vezes o ângulo horário do nascer do Sol. No entanto, o fotoperíodo é em horas, e esse valor que nós achamos está em graus. Como a Terra rotaciona 15 graus a cada hora, nós devemos dividir por 15. Assim, nós achamos o resultado do fotoperíodo em horas. Vamos, então, calcular o fotoperíodo para o dia 18 de agosto em Uberlândia. Vamos, então, para a fórmula do ângulo horário do nascer do Sol. Cosseno a menos 1 de menos tangente da nossa latitude, que é menos 18,9 graus, e vezes tangente da declinação, que é 12,45 graus. Substituindo isso, nós temos que o nosso ângulo horário do nascer do Sol é igual a 85,66 graus. Substituindo 85,66 na fórmula do fotoperíodo, nós temos que o nosso fotoperíodo é 11,4 horas. Com isso, nós encerramos a nossa quarta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.